A crise provocou novas baixas no mercado de trabalho da região. A LG de Taubaté anunciou a demissão de 115 trabalhadores devido à queda nas vendas. Em nota, a empresa justificou as demissões à retração do mercado. Citou o levantamento do IBGE, que apontou queda na indústria eletroeletrônica da ordem de 18,1% de janeiro a julho deste ano. Na comparação entre julho de 2015 com julho do ano passado, a retração foi de 34,8%. A LG também ressaltou as medidas tomadas para tentar adequar a produção à demanda, como férias coletivas para 2.230 funcionários e a abertura de 4 programas de demissões voluntárias. Mesmo assim, as dispensas foram necessárias para manter a viabilidade econômica do negócio. As demissões aconteceram na mesma semana em que a LG anunciou férias coletivas a partir do próximo dia 21 de setembro para 171 funcionários das fábricas de monitores e máquinas de lavar. E nesta segunda-feira, dia 14, outros 227 empregados também vão entrar em férias coletivas. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté informou que a intenção inicial da LG era demitir 250 funcionários. Mas depois de negociações, a empresa reduziu o número para 115. Ainda segundo o sindicato, não existe a intenção de promover greves para tentar reverter as demissões. CPI das Santas Casas, crise hídrica, transposição do Rio Paraíba do Sul para São Paulo, emendas parlamentares e eleições 2016. Esses são os assuntos da nossa entrevista de sábado com o deputado estadual Padre Afonso Lobato, do PV. Confira. Telespectadores de casa que acompanham o Band Cidade, começando a nossa já tradicional conversa de sábado, quando a gente sai dos estúdios da Band aqui em Taubaté e entrevista personalidades, pesquisadores, autoridades, políticos sobre assuntos relevantes aqui da nossa região. Hoje a gente fala com o deputado estadual Padre Afonso Lobato, do PV. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por senhor ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Otávio, a oportunidade de falar com você e falar com os telespectadores da Bandeirantes. O senhor é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as irregularidades nas Santas Casas aqui do estado de São Paulo. Qual o diagnóstico dos deputados da situação dessas instituições aqui na região? Essa CPI, ela tem como finalidade primeiro ouvir as Santas Casas, ouvir cada um, ouvir as pessoas, né? E aí, como relator, eu tenho a missão de apontar luzes para encontrar solução deste problema. E aí a gente tem percebido que o problema realmente, o primeiro problema, a prioridade de nossa, aquilo que a gente percebeu, é a questão do financiamento. Se não houver financiamento, neste atual modelo, fica realmente complicado. Você vê que muitas coisas foram reajustadas a 1000%, por exemplo, o gás de cozinha, enquanto que a tabela SUS foi reajustada em 95%. Então, há uma defasagem muito grande nesse reajuste. As Santas Casas paulistas somam atraso no pagamento de fornecedores e sinalizam aí a perda do controle dessa situação, se afundando em dívidas. Esse modelo, deputado, está ultrapassado, está operando ineficiente? As Santas Casas, elas nasceram sendo custeadas pela comunidade. Eram os grandes fazendeiros, a comunidade que se organizava. Depois, com o advento do SUS, o governo, acabou assumindo essa grande demanda das Santas Casas, da saúde, e parece-me que a comunidade um pouco deixa simplesmente, tão somente para o governo, essa tarefa. Falta, na verdade, mais entrosamento da sociedade, e até mesmo dos prefeitos. Por exemplo, nós temos cidades em que somente o município em que a Santa Casa está sediada que é responsável pela Santa Casa. E vêm pessoas, pacientes, doentes de todos os lugares. Eu acho que falta uma cogestão e maior financiamento. Os efeitos da crise hídrica estão aí. Tem reservatórios operando no volume morto. O senhor acha que esses meses, de janeiro para cá, foram suficientes para obras, para planejamento, para que a população seja menos castigada neste verão que está chegando, deputado? Nós cometemos um grande erro de achar que os recursos naturais eles são infinitos. Eles são finitos e cada vez mais escassos.
Então, da parte do governo, faltou um maior planejamento, um planejamento mais eficaz para responder isso. Se nós investirmos nos mananciais, nas cabeceiras dos mananciais, proteger os mananciais, para que possa se produzir água e a gente possa ter água, né? A forma com que se descarta, por exemplo, o lixo, o controle racional, não somente da parte da população, mas da parte do próprio governo, nas escolas, enfim, não somente nas famílias, mas nos prédios públicos. O exemplo começa em casa. O governo do estado defende a transposição do Rio Paraíba do Sul para abastecer a população da Grande São Paulo. A interligação do reservatório Jaguari-Atibainha é uma solução viável? Eu acho que a gente corre o risco de fazer uma obra muito grande e não ter, de fato, a finalidade, o fim para o qual ele está sendo feito alcançado, né? Então, eu acho que a solução pode ser mais simples, mas é válido a possibilidade de aumentar a reservação, mas a gente precisa ter água para estar no reservatório. Deputado, a gente vive uma crise econômica no país inteiro, de corte de gastos em diversos setores. Como é que está a situação das emendas parlamentares? Tem sofrido cortes também, deputado? O governo do estado tem falhado em relação à questão das emendas. Só para você ter uma ideia, nós temos emenda de 2012, 2013, 2014. 2014, quase todas as minhas emendas, elas não foram pagas. E são emendas que a gente vai olhando necessidades pontuais e vai destinando emendas, não é? Às vezes para uma entidade, para uma Santa Casa, sobretudo os hospitais. A maioria das minhas emendas a gente faz para a questão da saúde, não é? E nem sempre a gente consegue aí que o governo pague essas emendas. É uma situação que tem gerado um desconforto, inclusive, para a gente, não é? Para o deputado que destina a emenda. Nas duas últimas eleições municipais, o senhor concorreu ao Palácio do Bom Conselho, à prefeitura aqui de Taubaté. Nas eleições de 2016, o PV pretende lançar a candidatura do senhor novamente a prefeito da cidade? Otávio, eu, sem dúvida nenhuma, não sinto muito confortado em responder isso, porque política ela é muito dinâmica. Hoje eu não serei candidato, não é? Não serei candidato a prefeito, até porque entendo que tem um compromisso regional, né? Aí está na mão de Deus, mas hoje realmente esta é a minha posição. Padre Afonso, muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo aqui no Band Cidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com os telespectadores. Eu conversei com o deputado estadual Padre Afonso Lobato, do PV. A gente volta com você aí no estúdio. E o sábado foi de céu nublado, frio e chuva, né? A partir de amanhã, a frente fria perde força, mas o tempo fechado vai continuar. Na Serra da Mantiqueira, o domingo começa com muitas nuvens, mas no decorrer do dia podem ocorrer alguns curtos períodos de melhora. As temperaturas ficam baixas. Em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí, mínima de 12 e máxima de 18 graus. No Vale do Paraíba, a chuva também perde intensidade e o sol pode até aparecer, tímido, ao longo do dia. Em São José dos Campos, mínima de 18 e máxima de 22 graus. Em Aparecida e Cruzeiro, a máxima chega a 23 graus amanhã. No litoral norte, o clima permanece desfavorável para o banho de mar. Em Caraguatatuba e Ubatuba, mínima de 17 e máxima de 21 graus. O sábado em Taubaté foi cinza e fez 23 graus na cidade. Amanhã ainda chove, mas com períodos de abertura, e a máxima cai para 21 graus. O domingo em Campos do Jordão também vai ser de muitas nuvens, com chuvas em algumas áreas, e o sol também pode aparecer gradativamente, mas só na segunda-feira. Mínima de 9 e máxima de 19 graus amanhã na Estância Turística. Domingo chuvoso também em Ilhabela. As temperaturas oscilam entre 15 e 19 graus. Ondas atingem 2 metros de altura e os ventos chegam a quase 7 quilômetros por hora. No próximo bloco tem as informações do esporte. Taubaté e São José se enfrentam neste momento pelo Campeonato Paulista de Vôlei. Tem ainda a exposição internacional de gatos e as dicas de lazer na nossa agenda cultural. 7h11, a gente volta dentro de instantes. Até já!